Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula. Vou estar projetando aqui o slide. Eu estou gravando essa aula justamente para agilizar o processo de correção das notas, tá? Então, eu espero que você não ache ruim por isso. Então, hoje não haverá chamada, que a gente sempre faz aquela chamada das aulas virtuais, né? Então, habitualmente, hoje não haverá esse tipo de chamada. Vou estar projetando aqui o slide do conteúdo que será trabalhado por nós na aula de hoje. Então, basicamente, a gente vai estar falando sobre lei das reações químicas e o cálculo estequiométrico. Deixa eu só minimizar aqui rapidamente. Ok. Para ficar mais fácil, somente retirar a câmera aqui. Ok. Então, o que vai se tratar, né, em relação a isso? Esse é o conteúdo novo da nossa nova apostila, né, da última apostila, para a gente estar adiantando o estudo dela. Então, até o presente momento, a gente aprendeu o que é uma reação química, aprendemos como que faz um balanceamento, né, como que é feito o balanceamento e as formas que a gente consegue fazer a modificação dessa reação química, tá? Então, a proposta desse conteúdo, né, proposto nesse capítulo, basicamente ele vai trazer para nós tentar entender, né, como que ocorre ali a medição dessas grandezas físicas, né, que é muito simples a gente fazer a medição de algo que é grande, né. Então a gente pode colocar ali, se for em distância a gente pode colocar quilômetros, se for em peso a gente pode medir devido à variação de quilogramas, né, ou quilogramas, toneladas e assim sucessivamente. O que estaremos trabalhando nessa aula, basicamente a gente vai tentar entender como que ocorre a medida, né, a medição, quando é uma coisa que não é visível ao nosso olho, no caso seria como as massas atômicas, tá? Então, a gente começar esse tipo de raciocínio, nem sempre é tão fácil a gente ter esse raciocínio, né? Falar sobre medição de um átomo, como que vai acontecer a medição desse átomo, né? Então, ao passar do tempo, a população humana ela foi aprendendo, né? Desenvolvendo conhecimento acerca de medição, e essa medição ela ajuda, né? Ajuda nessas variações que a gente tem, porque a gente sabe que qualquer variação que pode ter, né, qualquer variação de temperatura, ou até mesmo, né, de molaridade, a gente sabe que pode ocasionar uma modificação na propriedade física daquela matéria ao qual está sendo trabalhado, né? Então, feito isso, tem-se a preocupação de fazer ali, de obter medidas precisas, né, para fazer a medição acerca da massa molar. Tá? Então, pessoal, o que faz aqui nesse começo do capítulo é basicamente isso, né? Que a gente vai buscar ali mudanças sensíveis na estrutura da matéria a nível nanométricos, né? Que é a medição bem pequena, que não é possível verificar a olho nu. Então, é preciso de equipamentos, né? Que sejam ali específicos para fazer esse tipo de visualização, podem provocar alterações significativas na propriedade química e física da matéria, como eu havia dito. E, através disso, a gente busca ali sempre o aperfeiçoamento na forma de balance, de precisão, né? Vamos dizer assim, pesar, para fornecer uma unidade de medida correta acerca disso, para a gente poder fazer a mensuração ali, para a gente entender a mensuração de certos componentes químicos, tá? Ok. Feito isso, a gente vai falar um pouco sobre grandezas, né, para a gente entender como que surge essa ideia de medida, né? Então, basicamente, quando inicia o processo de buscar um padrão para ser utilizado como medida ali dos átomos, basicamente foi utilizado foi feito alguns experimentos antes,
nesses experimentos que eram realizados, foram buscando ali esses padrões, porém nem sempre o padrão encaixava, né? Então, aqui traz uma pequena história para nós, que eu vou estar lendo juntamente com vocês, e através dessa leitura eu vou estar explicando para vocês como que aconteceu, tá? Então, basicamente, para determinar a massa em um sistema químico, foi necessário escolher um padrão, né? Como eu havia dito, sempre a gente busca um padrão ali preciso para fornecer essa medida. Entre os vários padrões de massa atômica dos átomos selecionados, o hidrogênio foi o primeiro a ser analisado. Porém, o hidrogênio, quando ele foi analisado, ele tem a sua característica, não era, né? Ele tem a sua característica ali como sendo mais leve, muito leve, né? Então, mediante a isso, por ele ser muito leve ali, a sua medição muitas das vezes não era precisa, né? Então, com base na análise do hidrogênio, esperava-se que a massa atômica dos demais elementos fossem números inteiros. Porém, não foi o que foi constatado no decorrer desses experimentos. Contudo, com isso não foi verificado, então não verificou somente números inteiros, houve a necessidade de elaborar uma escala que considerasse o oxigênio como padrão de massa atômica. Então, depois de toda essa verificação, né, primeiro foi o hidrogênio, depois eles buscaram fazer ali essa verificação com o oxigênio para fazer ali uma escala precisa, né, para utilizar como o isótopo a medição de um átomo. Porém, o oxigênio também, ele não foi um elemento, né, cuja sua massa atômica era precisa para fazer essa medição. Então, a partir da década de 60, mais precisamente em meados, né, de 1960, foi observado o seguinte. Então, fizeram um experimento, eles utilizaram ali o carbono 12, né? E dentro do carbono 12, eles utilizaram o isótopo, né? Isótopo 12, para fazer essa medição. Então, esse isótopo do carbono ali, do carbono 12, foi preciso nessa medição. Então, a partir desse momento, a gente tem ali um padrão para fazer essa medição, né? Para mensurar uma grandeza física ali dos átomos. Então, aí ficou um padrão carbono, tá? Então, feito isso, depois a gente encontrar esse padrão que é necessário encontrar, e é fornecido uma unidade de medida, né? Então, foi descrito que o carbono, ele tinha ali 12 isótopos. Nesses 12 isótopos ali, eles colocaram que esses isótopos ele tinham uma massa, uma unidade de medida, né? Essa unidade de medida era informada pela letra U, essa daqui, e cada parte do carbono, né, como eles fizeram essa verificação, eles imaginavam o seguinte: aqui temos o nosso carbono, então aqui tem o carbono 12, né? E nele temos 12 isótopos aqui. Então, o que foi verificado, basicamente, ali no isótopo, ele faz o seguinte, ele reparte esse carbono em 12 partes pequenininhas. Então, cada parte dessa daqui, e essas partes são iguais, tá? Então, nessa parte aqui, pessoal, a gente vai ter que, cada parte desse carbono aqui que a gente está falando, né, esse isótopo, isótopo 12 aqui, a gente vai ter aqui, basicamente, o valor de 1 sobre 12, tá? Isso daqui, a mesma coisa de eu informar para vocês e falar, que esse valor aqui vai ser uma parte de 12, tá? Então, esse daqui vai ser o representativo disso. A gente vai utilizar unidade de medida, unidade de massa atômica, que é a letra U. Tá? Esse valor também a gente pode dizer que ele, quando para a gente mensurar, né, porque o objetivo dessa aula é para a gente tentar entender a profundidade acerca da medida dos átomos. Então, isso daqui que eu estou mostrando nesse exato momento
ele pode ser, se eu passasse para gramas, né? Se eu fosse te mostrar isso aqui em gramas, seria o valor de 1,66, e a lógica que tem muitos outros números aqui na frente, vezes 10 a menos 24. Lembre-se bem, isso aqui a gente já falou bastante. Então, isso daqui é uma representação científica desse número. Esse número é muito pequeno para ser escrito de forma total, né? Então ficaria muito gigantesco para estar falando, e ele é muito pequeno, tá? Então, se eu tenho aqui menos 24, é porque ele me fala o seguinte: na frente desse 1,66, eu vou ter 24 zeros até chegar nesse 1,66. É lógico, vindo da esquerda para a direita, tá? Então, isso é um representativo em gramas do que seria o tamanho de um átomo, tá? Ok, feito isso, a gente vai entender o conceito de massa atômica, né? Então, é a mesma coisa eu falar que a massa atômica de um átomo é fornecida ali para mim uma medida exata acerca daquele átomo, tá? Então, como a gente viu no isótopo lá do carbono 12, a cada parte que eu tenho ali de um átomo, né, ele vai ter a representatividade de 1/12, que é uma parte de 12 desse carbono aqui, ou seja, do isótopo, né? Se eu fosse fazer a representação do alumínio, o alumínio ele vai ter aqui a sua composição como a sua massa atômica sendo 27. Eu poderia dizer que esse alumínio aqui, que está sendo representado aqui no livro, né, para nós, ele vai ser, eu poderia descrever ele como sendo 27 vezes 1/12. É a mesma coisa de eu dizer que a massa atômica do alumínio é 27 vezes maior que 1/12, uma parte, né, daquele isótopo ali. Então, seria muito grande, muito pequeno, né? A gente está falando em relação a isso. Depois disso, a gente vai entender a massa de um elemento, né? De um elemento químico, como que a gente faz essa verificação. Geralmente, pessoal, isso daqui vai me mostrar como que é feito o cálculo acerca da tabela periódica, né? Como que eu sei o número de massa ali da tabela periódica. Então, basicamente, lá na tabela periódica, o número de massa de um elemento, tá? Então, lá na tabela periódica vai ser informado para nós, né, o número de massa desse elemento. Aqui tem dois elementos que a gente vai estar falando, que são elementos hipotéticos que foram passados para nós, né, elementos químicos. Então, eu tenho aqui 10, o B, né, com a massa 10, vou ter o B com a massa 11, né, o número de massa atômica de 11. Esse número aqui ele é representativo desse elemento químico, e aqui embaixo eu tenho a quantidade de porcentagem que eu encontro ele na natureza, né? Que é a taxa de eu encontrar ele na natureza, desse elemento químico ser encontrado na natureza. Então, feito isso, né, depois que eu tenho a noção disso, eu sei que o B com a massa molar ali, né, a massa química, a massa de um elemento, né, sendo 10 ali, eu vou ter que a taxa dele ser encontrado na natureza é de 20%, e eu vou ter que o elemento que tem o número de massa 11 ali, a chance de eu encontrar ele na natureza, né, é 80%, que no caso seria a sua abundância. Feito isso, eu consigo estar colocando ali, né, fazer uma pequena continha para mim fazer a representatividade desses elementos no total, mostrando assim o número de massa dele, tá? Então seria basicamente eu pegar aqui o primeiro elemento, né? Vamos supor que eu tenho aqui o número de massa como sendo 10, que eu estou te mostrando aqui com o meu cursor do mouse, né? Então, eu vou estar colocando aqui a parênteses, vou colocar ele 10 vezes o valor de porcentagem que eu vou estar encontrando, né? No caso, e a taxa que ele é encontrado na natureza, que aqui no caso vai ser 20%. Eu coloco, fecho esse parênteses, abro aqui, coloco uma somatória, né? Que no caso seria mais o outro elemento que eu estou querendo verificar também, que no caso seria o B
cuja o número de massa seria 11, né? Eu faço a mesma coisa, vou colocar 11 multiplicado pela porcentagem, que seria a abundância dele na natureza. Feito isso, eu vou dividir esse valor por 10, né? Então, vou fazer essa multiplicação, depois eu faço a somatória e divido isso tudo aqui pelo valor de 100. Então, seria o valor total de porcentagem, né? 80, 90, 100%, né? Então, feito isso, pessoal, a gente vai obter, no final, a massa desse elemento, né, que a gente encontra na tabela periódica para esse elemento aqui, seria basicamente, né, a massa do B, do elemento B, ele seria 10,8 na unidade aqui, né, no caso seria essa unidade aqui de massa atômica, basicamente 10,8 U aqui, né, que é a unidade de massa atômica. Então, esse é o cálculo que a gente realiza para fazer essa verificação acerca da massa atômica do elemento, tá? Aqui ele informa para nós, na massa molecular, como que a gente faz essa verificação, lembrando que massa molecular a gente leva em consideração a quantidade de elementos que está sendo trabalhado, né? Que está ali fazendo interação. Então, eu tenho aqui o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, esse elemento aqui é o elemento que o livro traz para nós de exemplo. Esse elemento ele vai ter 2 hidrogênios fazendo uma interação, né, entre si para fazer a parte nesse composto. Eu vou ter uma molécula aqui de enxofre e 4 moléculas de oxigênio, tá? Aqui embaixo ele me fornece o valor de cada um desses elementos, né, da massa atômica desses elementos que está descrito na tabela periódica. Então, feito isso, é possível fazer esse cálculo da massa molecular, né? Então, basicamente, eu faço de forma fragmentada, eu vou fragmentar esses compostos, né, para a gente estar fazendo essa verificação. O hidrogênio, eu vou ter 2 moléculas ali na formação desse composto químico. Eu vou ter também a sua massa molar, massa atômica, né, como sendo 1. Então, no final, fazendo essa multiplicação, eu vou ter 2 unidades de medida aqui, né? No enxofre, eu vou ter 1 vezes 32, que no final eu vou ter 32. No oxigênio, eu vou ter 4 vezes 16, que no final eu vou ter 64. Tá? Então, depois eu faço a somatória disso tudo, que vai dar, no caso, 98 no final, né? Que no caso seria o valor total aqui. Então, feito isso, a gente sabe que na unidade medida, esse valor seria 98 vezes 1 vezes 12, que no caso seria um fragmento de medida, né? No caso seria daquele carbono 12, né? Que a gente fez a representatividade. Então, para representar isso, a gente, em vez de colocar esse 1,12 lá na frente, a gente faz o que? Coloca apenas o U, né? Então, esse U ele já faz essa ideia de que ali a gente tem 98 vezes 1 vezes 12, né? Para a gente mensurar isso daí. Aqui embaixo, eu vou ter a composição, né, a gente faz o cálculo ali para compostos iônicos também. Então, aqui em cima a gente tem para compostos moleculares, que é MM, né, que a gente denomina ali como MM. E aqui embaixo é MF, que no caso seria a massa formular desse composto, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha trazendo algumas fórmulas moleculares e alguns elementos, né, número do átomo desse elemento que está fazendo parte ali. No final, a gente tem a massa molecular desses elementos, né, depois de fazer todo aquele cálculo ali para você entender como que é feito. Aqui embaixo, nos compostos iônicos, a gente vai ter o mesmo jeito de estar trabalhando. Tá? Então, aqui ele me fornece esse composto, vou ter a quantidade de que esse elemento está aparecendo na formulação desse composto, né? Então, aqui eu vou ter o óxido de alumínio sendo formado. Então, eu vou ter aqui o alumínio tendo duas moléculas, né? Fazendo interação juntamente com a sua massa atômica ali, que é 27, né? Que é apresentada na tabela periódica. Feito isso, 2 vezes 27, a gente vai ter o valor de 54 e coloca o U para representar aquele 1,12
de uma parte, né, daquele carbono 12 ali, né? No caso, seria o nosso isótopo. Aqui, da mesma forma, para o enxofre, que no caso seria 3 moléculas vezes 32, que no caso seria sua massa atômica, eu vou ter no final 96, e depois aqui, da mesma forma, com o oxigênio, 12 vezes 16 vai dar 192. Então, feito isso, a gente faz uma somatória, e no final a gente vai ter ali o valor de 342, que no caso seria, né, e é lógico que a gente tem que colocar a unidade de medida, né, no caso seria o U, que seria a massa formular dessa substância, né, que foi formada ali, que é o óxido de alumínio. Dito isso, eu vou estar encerrando a nossa aula por aqui, porque vou estar fornecendo um novo conteúdo, né, acerca disso, né, a gente vai estar continuando na próxima aula, desse conteúdo aqui, quantidade de matéria, que a gente vai estar denominando como mol, né, que a gente vai estar falando sobre a molaridade. Então, a nossa aula de hoje, ela basicamente ela vai estar trabalhando em cima de medidas mesmo, né? Então, eu agradeço a sua participação. Essa aula não vai ter atividade, como eu havia dito para vocês, a atividade é sempre passada no final de cada conteúdo, né? Então, a gente chegou na metade do conteúdo. Na próxima aula, nós finalizamos esse conteúdo e depois será passado a vocês ali a nossa atividade, tá? Agradeço, tenho um ótimo dia para vocês e bom estudo. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp e vocês podem estar tirando qualquer dúvida, tá? Atividades em atraso, entre em contato comigo para saber como que será feito a devolutiva dessas atividades.